Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Então, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma pergunta sobre Grécia Antiga, né? Uma pergunta que se baseia no livro Grécia e Roma, do autor, se não me engano, é Rodrigo Funari. Acho que é esse o autor. Perdão se eu errei. Vamos lá, continuar, né? Então, pessoal, essa pergunta se baseia numa aula que eu tive sobre história antiga da professora Raquel Parmegiani, lá no Ixica, na Universidade Federal de Alagoas, né? Que eu tive em 2018, logo no primeiro, se não me engano, foi no primeiro semestre, primeiro bimestre, tanto faz. Esse não é o foco desse assunto, não é? A pertinência desse assunto, ok? Então, a pergunta é a seguinte: quem eram os gregos? Por que eles se chamavam de gregos? Então, essa pergunta não é tão simples de responder, né? Mas há levantamentos que indicam uma possível resposta. Que, primeiramente, os gregos eram, não eram um povo único, não eram uma unidade, não eram um estado, não eram um país. Os gregos eram um povo que falavam a língua grega, que com a guerra contra os persas, né? O Dário I, o Xerxes, até que tem aquele filme lá, Os 300 de Esparta, né? Com o rei Leônidas e tudo mais. Há uma união entre os povos que falavam a língua grega, né? Então, daí que nasce o semblante heleno, daí que nasce o semblante heleno, de uma unidade helena de povo, né? Então é daí que há uma com o fim dessa guerra, Atenas torna-se, né, a principal cidade-estado grega, e posteriormente, com essa centralização no poder em Atenas, a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Espartas e Atenas. Então, pessoal, o povo grego não era uma unidade como é hoje. Eram várias ilhas, várias cidades-estado. As principais são Atenas e Esparta, mas havia outras, como a ilha de Creta também, tudo mais. Não era uma cidade-estado, a ilha de Creta, mas é uma ilha bastante pertinente na história da civilização grega. Então é isso. Bem, estou aqui novamente, né? Bem, eu cortei os vídeos, não é? E decidi vir gravar aqui no meu quarto. Não é? Então, esse segundo vídeo vai ser sobre o que o mundo grego nos proporciona até hoje. Vem nos proporcionando até hoje, né? Então, gente, a primeira palavra que eu vou dizer é democracia. Democracia, para ser mais exato, não é? A primeira palavra vem do grego demos, que significa governo do povo, poder ao povo, para ser mais exato também. Significa algo baseado nisso. Governo ao povo, poder ao povo. Essa palavra, ela parte do princípio lá de Atenas, dos demos. Os bairros em Atenas eram chamados de demos. Então, por isso que vem desse nome, demos, né? Já que em Atenas se praticava uma democracia direta, onde na ágora, não é agora, é na ágora que era um receptáculo de onde as pessoas podiam ir lá e praticar a democracia. Mas quem podia praticar essa democracia? Eram os homens maior de idade, homens livres, os aristocratas, mediante a isso. E não as mulheres. As mulheres não podiam praticar democracia, como os escravos e os estrangeiros também não. Essas três classes não podiam praticar. Somente os homens brancos, não necessariamente brancos, mas sim os homens que tinham dinheiro,
que tinha uma linhagem já em Atenas. Por isso a aristocracia, por isso esse nome é aristocracia, né? Deixa eu me ver também. Em Atenas, a democracia era praticada de forma direta. Mas como assim de forma direta? Era tipo o Senado romano. O Senado romano foi baseado na democracia ateniense. Não foi? Então, como assim? O Senado atual também é baseado na democracia ateniense. Só que atualmente é praticada no Brasil, por exemplo, uma democracia representativa, participativa representativa, viu? Onde a pessoa escolhe o representante que vai representar a pessoa. No caso, o deputado, o político, o prefeito e etc. Em Atenas não. Em Atenas, no século, se eu não me engano, quarto, sexto ou quinto, por aí, na época de Sócrates, por exemplo, se praticava a democracia direta. Democracia direta, resumidamente, é democracia onde eu escolho. Por exemplo, eu decido as leis da cidade. Eu não preciso votar em alguém para me representar. Eu mesmo que escolho a quem devo, o que deve acontecer na cidade, o que está acontecendo na cidade. Eu mesmo que escolho. Eu mesmo participo diretamente das escolhas. Por exemplo, há uma votação e se eu decidir por sim ou por sim eu devo ficar em pé e por não continuar abaixado, não é? Baixo, continuar sentado. Então é isso. A diferença entre a democracia direta e a participativa representativa atualmente é essa, mais ou menos. Mas mesmo assim é uma herança dos gregos que nos proporcionam isso. É uma herança grega, a herança helena, a herança ateniense, já que em Esparta era uma diarquia, não é? Já em Atenas não, era uma democracia, mesmo que sendo exclusiva somente para os homens, mas mesmo assim ainda era uma democracia. Isso que eu fiz agora com esse sinal foi um anacronismo. Por quê? Por que anacronismo? Porque o termo democracia hoje é completamente diferente do termo democracia de Atenas do século IV a.C. E eu colocar o termo como é hoje, tentando interpretar o termo há 24 séculos atrás, seria um anacronismo. Ver o passado pelos olhos do presente é um anacronismo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem. E é isso. E aqui ao fundo tem alguns dos meus livros. Alguns dos meus livros. Deixa eu ver se eu mostro mais. Alguns. E ali na frente tem outros também. E aqui alguns livros didáticos dos 6º e 7º anos. E aqui alguns mangás também, dicionário de inglês e essas coisas. Então, com fé em Deus, vamos conseguir parar esse coronavírus. Vamos reunir novamente a gente na Ágora para debater imensamente sobre o futuro do Brasil.